Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Michele. A aula de hoje é sobre genética do comportamento. A Boa unidade, noite, professor. boa noite. A unidade 4.4. Se você quiser fazer o download da aula, ela já está lá disponível. Vamos esperar o pessoal ir entrando e nós iniciamos a aula. Só tá eu de novo, né? Só você. Tá, eu, eu vou mandar o link para eles. Tá bom. Cauê, acho que o pessoal já tá esperando você aceitar. Dá uma olhadinha, ver se tem alguém.
Ela estava sentindo calor. Ela estava sentindo calor. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Hello. Boa noite, professor. E aí, tudo beleza? Como que tá? Todas as coisas? 100%. Muito bem, muito bem. Hein, Carlos? Deixa eu falar contigo um pouco, aproveitar. Diga-me. Você chegou a fazer a parcial 1? Me explica o que é isso. As avaliações do primeiro bimestre. Não consegui fazer, professor. Ah, tá. Então vamos fazer assim. Agora eu já terminei o lançamento das atividades e eu consigo lançar essa nota para você depois, mas eu vou passar uma atividade para você, daí diferente, tá? Beleza. Beleza? Aí eu vou mandar no e-mail do AVA, ou então, se você preferir, depois você me passa o seu e-mail. Tá, beleza. Eu já te mando agora, professor. Tá? Daí eu finalizo essa parte e eu consigo lançar a sua nota depois, sem problema. Ok. Uma atividade vai ser tranquila. Vou passar um texto para você fazer a leitura e fazer uma síntese. Tá? Sim, beleza, professor. Então, beleza. Obrigado, hein? Nada. Tem mais algum aluno que entrou que precisa? Eu acho que daqui todo mundo, né? Os que estão na aula agora. Só o caso do Carlos mesmo. Deixa eu perguntar para vocês, o áudio tá bom? Sim, professor. Sim. Ah, tá, porque eu não estou usando fone, daí eu estou usando o áudio do computador mesmo. Se ficar ruim, vocês me falam. Que daí eu mudo. Então, pessoal, hoje é a nossa última aula teórica da disciplina, hein? Quem diria? Finalizando a disciplina. Essa aula é referente à unidade 4, seção 4. 4.4. O último conteúdo fala sobre a genética do comportamento. E daí, as nossas avaliações oficiais, elas estão previstas para a semana do dia 15. Provavelmente, a semana do dia 15. Não sei se é semana que vem na outra. Aí, na aula da semana que vem, a gente vai fazer uma discussão sobre o tema que eu vou passar para vocês agora, no final dessa aula. E daí, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo, discutir um pouquinho ali da linha do pensamento da disciplina, fazer um feedback e tal, para a gente fechar ela, tá bom? Então, a gente fecha todo o conteúdo do livro didático, a gente fecha hoje, e daí na semana que vem nós fazemos um resumo do nosso conteúdo, de tudo que a gente abordou, tá bom? Eu já fiz o lançamento das notas de vocês, das parciais, só falta avaliar a atividade da síntese do filme, mas eu já anotei quem fez e tal, já peguei o feedback, eu vou fazer o lançamento daí no portal de vocês. Tá bom? Anota.
Muito bem. A Laís entrou agora, né? Então tá bom. A nossa aula de hoje é uma aula bem rápida. Uma aula que a gente vai usar ali da parte teórica da disciplina em si. A gente vai usar só metade da aula hoje. A metade pós-intervalo, quer dizer, é um terço, né? Pós-intervalo eu vou passar uma atividade orientada para vocês estarem complementando. Porque essa aula, se vocês olharem lá na unidade 4.4, ela volta no conteúdo da unidade 4.2, que ela fala sobre transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade e tal. E isso a gente já falou. Então eu dei uma certa profundidade para a discussão, para que a gente discutisse melhor, né? Para que a gente tivesse um aprofundamento e não ficar indo e voltando. E daí a nossa aula é uma aula bem tranquila hoje, bem breve, e eu vou passar uma atividade para vocês ao final, para estar direcionando, e a gente faz o feedback. Daí na aula da semana que vem, a gente vai fazer um debate, além da revisão. Então, eu vou trazer um tema, que é um tema assim, bem importante para a atuação do psicólogo. Daí a gente vai fazer um debate, assim, vou passar uma orientação para vocês ir buscando e tal. E daí a gente vai conversando e debatendo e discutindo sobre o tema e tal. Então vai ser bem tranquilo. E quem puder hoje, abrir a câmera aí, fica à vontade, tá? Pra gente se ver. Matheus, entrando aqui. Muito bem. Então, a aula de genética do comportamento. Então, no livro didático, ele traz o caso clínico da Marcela. Então, a Marcela é uma psicóloga clínica e nessa semana ela atendeu um casal, que é o senhor Flávio e a senhora Cláudia. Eles têm um filho de 14 anos, que é o Otávio, e ele relata que o menino apresenta comportamento homossexual, não sentindo atração pelas meninas e sim por meninos. Os pais estão inconformados com a situação e buscam uma explicação para o fato, pois Otávio foi criado como menino e, segundo os pais, foi ensinado pelo pai a ser homem. Assim eu pergunto para vocês, como podemos esclarecer a família sobre a situação do Otávio? Peraí. A Laiane está falando para aceitar ela, mas não está aparecendo aqui para mim. Não apareceu aqui. Será que ela está na aula certa? Peraí, deixa eu mandar uma mensagem para ela. Dando continuidade. Então, como podemos esclarecer, né? O que a gente falaria para a família? O que vocês acham antes da aula? O que vocês acham antes da gente discutir um pouco? Um pouco assim, não com tanta profundidade. Logicamente que dentro do período da faculdade, vocês vão estudar mais sobre a questão da homossexualidade. Mas o que vocês acham que a gente pode esclarecer a família sobre a situação do Otávio? O que vocês me dizem? Acho que a primeira coisa é esclarecer que o homossexualismo não é uma patologia, né? Muita gente tem muita falta de informação quanto a isso e acha que é doença que pode ser curada. Acho que é o primeiro ponto de partida. Muito bem. Muito bem. Excelente pensamento. Eu vou tentar mandar aqui o link para a colega, tá? Espera aí, que ela está pedindo para entrar.
Só acessar meu WhatsApp aqui pelo computador. Alguém mais tem algum outro pensamento, gente? Que corrobora ou discorda? Como a gente conduziria uma situação como essa? Como vocês conduziriam? Mas ninguém tem um pensamento? Bom, então na aula a gente vai ver, nós vamos discutir alguns pontos que podem buscar a forma de esclarecer, então, a família, né, do senhor Flávio e senhora Cláudia sobre essa questão do comportamento homossexual. Então vamos lá. Então a genética do comportamento é um ramo da genética. Eu vou ter que... É um ramo da genética que estuda os mecanismos genéticos e neurobiológicos. Eu estou falando com a colega aqui de vocês. Deixa eu... Onde eu gosto? Ó, a genética do comportamento é um ramo da genética que estuda os mecanismos genéticos e neurobiológicos envolvidos nos comportamentos tanto humanos como animais. Então, trata-se de uma área em que está entre a genética e a psicologia. Entre a genética e a psicologia. Psico, caso assim, com Y. Entre a genética e a psicologia. E essa a questão do comportamento, ele tem, entre a genética e a psicologia, que a gente tem um ambiente, ó. Esse extremo aqui. Nós temos um ambiente. E o ambiente, que é onde nós vivemos, onde nós abordamos, nós desenvolvemos, evoluímos, enfim, tudo que acontece, nós somos altamente influenciáveis pelo ambiente. E a gente viu dentro da disciplina que existem muitos fatores que são genéticos que vão influenciar no comportamento do indivíduo. Agora, o quão importante a genética será em relação ao comportamento? Então, a gente vai discutir hoje também sobre a questão do normal e do patológico. Primeiramente, se nós pensarmos sobre os estímulos sensoriais, então nós temos cinco sentidos básicos, né? Visão, olfato, audição. A Laiane conseguiu. Olfato, audição, paladar e o tato. Então, todos esses estímulos sensoriais, eles são contínuos na nossa vida, desde o momento que nós nascemos. Deu certo, Laiane? Deu? Cadê ela? Então, desde o momento em que nós nascemos, nós somos constantemente expostos a diferentes tipos de estímulos sensoriais. E nós nos adaptamos em relação a eles. Então, nós nos adaptamos em relação ao sol, quando nós saímos, por exemplo, pela manhã, ou então quando está ocorrendo o crepúsculo, aquele entardecer ali, ou então até mesmo o amanhecer, então, aquela mudança de iluminação. Então, os nossos olhos eles se adaptaram.
Então, nosso comportamento se adapta também a isso. Então, o simples fato de nós buscarmos protegermos a nossa visão já nos remete, então, uma adaptação ao estímulo sensorial, assim como sons podem ser altamente influenciáveis com o nosso comportamento. Um exemplo, foram realizados estudos que abordavam sobre o comportamento de motoristas durante viagens, então viagens de carro, né? Então, esses motoristas, quando eles escutavam músicas mais lentas, mais calmas, músicas clássicas, a tendência era uma velocidade moderada ali e tal, sem exceder o limite de velocidade. Quando os indivíduos eram expostos a músicas com ritmo mais rápido, tipo um rock and roll, o que acontecia? Existia maior tendência das pessoas em dirigirem de uma maneira mais rápida e agressiva, ou seja, excedir os limites de velocidade. Então, o estímulo sensorial da audição influenciou no comportamento do indivíduo. Assim como o estímulo sensorial do olfato, de nós sentirmos cheiros. Tem pessoas que têm uma ampla capacidade em sentir cheiros, outras não. Sente cheiros que muitas vezes trazem sensações sinestésicas, ou seja, sente o cheiro e lembra, por exemplo, da comida da avó, ou lembra de um momento de férias em família, ou lembra de comer alguma coisa e lembra da final do Mundial de Futebol, alguma coisa assim. Então, essas sensações que se traduzem em estímulos sensoriais, elas podem repercutir no nosso comportamento. Assim como o paladar pode refletir sobre isso, e o tato. O tato ainda ele tem uma capacidade muito grande. Eu falo isso enquanto enfermeiro, e dentro da enfermagem nós temos um cuidado, uma técnica de cuidado que se chama toque terapêutico. Então, o que seria o toque terapêutico? Nada mais é do que você tocar a pessoa, ou seja, um ser humano cuidando de outro ser humano. E isso entra na busca de um cuidado humanizado. A gente até pensa, um cuidado humanizado, né? Sendo como que um ser humano presta um cuidado que não é humanizado. Então, isso pode ocorrer de várias formas. Como posso citar para vocês, um cuidado voltado somente para a atenção biológica do paciente. Então, o paciente está sentindo dor. Então, a única coisa que vai fazer é o analgésico. Então, somente tratar biologicamente o paciente. Mas a pessoa, como ela está? Você dá voz a ela escutar você dar voz, você escutar ela, parar um pouco e dar ouvido para ela. E isso, vocês da psicologia têm essa habilidade muito intrínseca. E, com certeza vocês estarão desenvolvendo essa habilidade no decorrer das atividades acadêmicas de vocês e, consequentemente, lá no futuro profissional de vocês. Então, o toque terapêutico ele tem uma função muito importante. O toque terapêutico ele é realizado em regiões onde a pessoa se sente tocada. Então, nós preservamos a intimidade da pessoa. Então, toque é sempre direcionado para as extremidades dos membros superiores, né? Ou até mesmo na região do ombro, assim, né? Em casos que são mais, como eu posso dizer, mais agudos, ou que precisam de uma atenção um pouco maior, o paciente tem um sofrimento maior, até mesmo a fronte, mas evitar tocar abdômen, tórax, não se toca, nem a face interna das pernas e tal, com o objetivo de respeitar a integridade da pessoa, com certeza. E o toque terapêutico é simplesmente, tocar, mostrar que existe um ser humano presente, proporcionando cuidado a ele. Então, esse estímulo sensorial do tato, ele pode influenciar o comportamento e a aceitação, ou até mesmo a adaptação dela a uma situação diferenciada. E constantemente nós estamos sendo expostos a estímulos sensoriais. E eles, com certeza, influenciaram no passado e vão influenciar no futuro no nosso comportamento. Além disso, biologicamente falando, nós temos a existência
das próprias mutações genéticas. Então, nós vimos que existem vários tipos de mutações cromossômicas, de alteração na estrutura desse cromossomo, com mudança de alelos, com deleção de alelo, e assim vai. Várias possibilidades que nós estudamos dentro da disciplina. Como, por exemplo, a trissomia do 21, que causa, então, a síndrome de Down. Então, algumas mudanças comportamentais, elas têm origem genética, são comprovadamente. Então, a gente viu, dentro das nossas aulas anteriores, que uma alteração cromossômica, no caso uma trissomia, no caso da síndrome de Down, vai gerar o quê? Uma deficiência intelectual. Vai gerar, então, essa deficiência intelectual. Eu li os textos que vocês escreveram, lancei a nota de muitos de vocês, e eu gostei de muitas reflexões que foram realizadas. Então, parabéns para todos que fizeram as atividades. Eu acho que vocês conseguiram transpor no texto essa capacidade de interpretação do filme com a aplicação da atuação do psicólogo. E não só a síndrome de Down, né, pessoal? A síndrome de Down é uma das possibilidades de alterações genéticas que podem resultar, por exemplo, na deficiência intelectual. Mas nós podemos ter deficiências com maior certo grau de comprometimento. Como, por exemplo, uma deficiência voltada para estrutura física, ou seja, de membros, de locomoção. A gente viu lá no caso da espinha bífida, o indivíduo pode apresentar uma paraplegia já no momento pós-nascimento. Então, isso é um fato significativo que nós podemos pensar e o que isso vai impactar na vida dela, dessa criança, no decorrer de toda a sua vida. Então, é um ponto importante que nós precisamos pensar e refletir. Além disso, nós temos que as próprias alterações cromossômicas, elas não, muitas vezes, elas ainda não são conhecidas. Então, vários estudos ainda estão sendo realizados com o objetivo de identificar cada vez mais a alteração desse genoma humano que vão influenciar em comportamentos. Algumas patologias já foram identificadas, como a esquizofrenia, que a gente falou na aula passada. Então, a esquizofrenia tem importância genética, tem identificação de gene envolvido. Outras ainda não. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente considera normal? O que a gente poderia definir como normal? Um comportamento normal? Então, o comportamento dessa relação aqui entre duas vaquinhas, ele é considerado normal? O que vocês me dizem? O que vocês acham? É normal ou não é? Não. Não? Não, oxe, uma tá em cima da árvore. Oxe. Né? Não tá. Ei, professor. Oi. Seria referente à nossa visão que nós temos ou a visão de outra pessoa? Porque a nossa visão de ser humano isso não seria anormal. Porque primeiro que vaca não dá em árvore, né? Aham. Então, partimos desse princípio, mas pode ser que alguém tenha essa visão. Então, o que é normal? É complicado você, pelo menos na minha concepção, é complicado você saber. Lógico que a gente fala o que é normal, é tudo aquilo que a gente foi ensinado que isso é normal. Mas se a pessoa foi ensinada de uma maneira equivocada ou diferente da nossa, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E aí que tá. Esse é um ponto muito importante, Carlos e Michele. Porque, às vezes, o que é normal para mim não é anormal para outra pessoa. Então, nós temos uma dimensão muito grande que vai envolver isso. Né? As próprias características socioeconômicas, culturais, regionais, elas vão trazer essas diferenças entre as culturas. Então, se eu pensar o que é normal para mim aqui no Brasil, enquanto cidadão de Rondonópolis, por exemplo,
é diferente, muitas vezes, do que a pessoa entende lá no México, que também é um país subdesenvolvido, mas tem outra cultura, outra vivência, outra característica. Se você observar até, principalmente, o que é muito claro quando nós visitamos outra cultura, são os hábitos alimentares. Então, muitas vezes, os hábitos alimentares do brasileiro é diferente dos hábitos alimentares de um indiano. E esse indiano, ele acha que o brasileiro é anormal, e para a gente aqui é normal. Então, essa questão de normal, ela é uma discussão muito intrínseca, e a gente precisa entender a multiplicidade. Ou seja, é múltiplo. Múltiplo. Essa multiplicidade, ela é muito considerável, se nós pensarmos. Só que, em algum momento, a gente precisa identificar o que é anormal. O que não seria normal, então, seria o quê? Uma doença. O patológico. E aí que tá. Aí que vocês vão estar atuando enquanto psicólogos com o objetivo de buscar a diferenciação do que é normal e do que é patológico. E o que eu preciso transformar nesse comportamento para que essas duas indivíduos aqui se enxerguem como iguais e sejam aceitas na sociedade. Então, existem várias possibilidades de atuação que vocês vão estar aprendendo dentro da graduação. E daí, ele traz, dentro do texto lá, ele começa a abordar bastante sobre a questão da inteligência novamente. Então, havia comentado com vocês que essa disciplina de base biológica do comportamento tem muito a ver com essa questão de inteligência e tal. Ela não aborda muito sobre outras questões genéticas, mas ela traz essa característica bem próxima em relação à deficiência de inteligência. E ele traz aqui, eu achei interessante esse infográfico, que ele mostra os tipos de inteligência do ser humano. Então, mostra as diferentes habilidades que uma pessoa pode desenvolver. E a inteligência é caracterizada como uma característica normal, entendida como uma característica normal. Então, nós temos vários tipos de inteligência, como demonstra esse infográfico. A linguística, que é a capacidade de utilizar a linguagem de maneira eficaz, tanto oral quanto escrita. A musical, que eu acho belo, uma grande habilidade do ser humano, de transformar e expressar sentimentos, né, em forma de música. A questão da lógica matemática, então é altamente científico a utilização dos números e fazer a análise desses números. Hoje, nós observamos essa questão da lógica matemática muito inserida, porque nós estamos acompanhando diretamente os boletins lá do Covid, né? O que vocês estão achando aí dos boletins do Covid? Os boletins do Covid estão só, subindo, quase 30 mil mortos no Brasil, né? É complicado. Oi? Pode falar. Pode falar, quem falou? Tem algum questionamento? Então, a inteligência é do tipo espacial, né? Capacidade de imaginar desenhos em 2 ou 3 dimensões e de entender o espaço. Isso eu acho muito interessante, a própria capacidade da evolução do ser humano em relação à tecnologia no desenvolvimento de impressoras 3D. Eu acho tão interessante, né? Você imaginar um objeto e você imprimir ele. Eu acho muito interessante isso. A inteligência corporal e sinestésica, de manejar ferramentas, realizar exercícios físicos com o corpo, a inteligência corporal, né? Eu acho isso, querendo ou não, nós temos um pouquinho de cada ali, né? Às vezes a nossa característica
nós desenvolvemos cada vez mais um ponto ou outro. Então, tem indivíduos que têm uma inteligência emocional altamente satisfatória, altamente exemplar. Outros, uma linguagem corporal, uma inteligência sinestésica e corporal muito, muito significativa. Ele traz o tipo de inteligência interpessoal, capacidade de interpretar o estado mental, sentimentos, motivações dos demais. E isso vocês vão precisar trabalhar muito, né? Isso, essa capacidade de inteligência interpessoal, evoluir ela. E a intrapessoal, que é de construir um modelo preciso e verídico de si mesmo. Então, em algumas... toda vez que eu estudo sobre avaliação, é sempre complexo quando nós buscamos a autoavaliação, ou seja, como eu sou colocado à prova, como eu reajo dessa forma, como eu acho que eu me saí em relação a uma situação. Então, é bem significativo. E, por último, a naturalista, né, que é a capacidade de distinguir, classificar e manipular elementos do meio ambiente. Então, esses tipos de inteligência do ser humano, que é trazido nesse infográfico, né, lógico, ele vai ter um autor que aborda sobre isso, existem diferentes autores, mas é um infográfico que a gente consegue observar e pensar um pouco sobre que são características normais, mas que aparecem de formas diferentes em pessoas. Então, diferentes pessoas apresentam diferentes tipos de inteligência e com graus variados de aplicabilidade de cada uma delas. Além disso, nós temos a própria questão da inteligência emocional. Já ouviram falar na inteligência emocional? Já leram alguma coisa sobre isso? Tem muito texto falando sobre essa questão da inteligência emocional. E a própria também, a diferença entre inteligência emocional e intelectual e como a inteligência emocional influencia a nossa vida. Então, a inteligência emocional é a forma de nós conseguirmos utilizar as emoções no momento certo, na hora certa, da forma certa. Então, isso envolve habilidades que precisam de adaptação a diferentes situações que geralmente são situações onde envolve estresse e ansiedade. Então, ele traz aqui, ó, na alegria, na tristeza, tudo isso são fatores que vão estar influenciando a nossa vida e o nosso comportamento naquele momento. Estar com raiva, então, no momento onde nós explodimos a cabeça, sentimos muita raiva, como nós vamos estar conduzindo frente aos nossos pacientes, situações como essa. Ou até mesmo envergonhado. Lembra da aula passada que a gente falou sobre ansiedade de subir ao palco, ansiedade de apresentar o TCC, né? Daqui a pouco vocês vão estar aí apresentando o TCC, trabalho de conclusão de curso. Isso é um ponto interessante, né? Ou seja, você vai estar sendo avaliado, então você vai estar nervoso e envergonhado, ao mesmo tempo você vai estar alegre, porque você está vencendo uma etapa da sua vida e assim vai. Então, trabalhar essa questão de todas essas características consideradas normais, muitas vezes, não é fácil. E quando ocorre um desequilíbrio muito grande, esse normal deixa de ser normal e se torna, então, patológico. Algumas características que vão influenciar para que nós tenhamos, então, um comportamento normal. Então, a nutrição ela é muito importante, principalmente na época do desenvolvimento infantil. Para nós, adultos, com certeza, né? E também quanto idosos. Mas a nutrição ela é um fator muito importante na infância, porque a carência nutricional pode gerar déficits nutricionais importantes que vão refletir no desempenho intelectual da criança. Então, a nutrição ela traz um ponto negativo quando ela é uma subnutrição. Então, nós tivemos problemas sérios no Brasil no passado em relação à desnutrição infantil. Existiram vários programas sociais, entre eles a Pastoral da Criança, não sei se vocês já ouviram falar, que investiram e fizeram a multimistura e tal, com o objetivo de melhorar o acesso, melhorar a nutrição dessas crianças. O próprio intuito do Bolsa Família, ele entra para suprir algumas necessidades nutricionais dessas crianças. Né? Programa de distribuição de renda.
Além da nutrição, tem também a questão da estimulação precoce. E a estimulação precoce, quando nós pensamos no desenvolvimento, vocês vão ter disciplinas voltadas somente para o desenvolvimento infantil, então vocês vão estudar isso com mais profundidade, tá? Essa estimulação precoce, ela aborda, então, o desenvolvimento da criança no meio cultural, onde ela se forma, no berço que ela está inserida. E, geralmente, ela inicia após os 3 anos de idade, ou seja, onde a criança já começa a apresentar um certo grau de evolução do pensamento, entender o seu papel, o seu lugar no mundo, de uma forma bem simplória, né? Mas já começa a ter esses entendimentos. E o meio cultural, ela tem uma potencialidade de garantir que essa criança, ela tem um desempenho satisfatório. Dentro do meio cultural, nós pensamos também, não só o intrafamiliar, ou seja, o ambiente da família, mas o ambiente extrafamiliar, fora da família. Então, essa criança vai conviver com os parentes distantes, vai conviver com os amigos na escola, com os professores, e assim vai. E essa estimulação de busca, de anseio, de apresentação, ela é fundamental para o desenvolvimento do ser humano como um todo. O livro didático, ele traz a questão da ordem do nascimento e tamanho de família que influencia. E ele aborda sobre uma pesquisa que retrata que o primogênito ele apresenta o QI mais alto. Então, o livro didático da disciplina ele é bem biologicista. Então, ele não traz muito subjetividade, ele é bem biologicista. Então, ele fala em relação ao quociente de inteligência, né, o QI. E ele aborda que o primogênito apresenta o QI mais alto, por quê? Porque ele ajuda, ele participa do desenvolvimento das outras crianças e, consequentemente, ele se beneficia disso, alcançando e recebendo os maiores recursos e, consequentemente, ele vai ter a melhor evolução de inteligência. Isso não é uma regra, tá? Não é uma regra, porém, essa questão do primogênito com QI mais alto, alguns estudos eles apresentam isso. E o tamanho das famílias, então nós observamos que existiu uma regressão do tamanho das famílias. Então até lá a década de 60, de 70, né, as famílias eram famílias grandes, com 5, 6, 7, 8, 9 irmãos. A família da minha mãe, por exemplo, tem 8 irmãos. Um exemplo, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem famílias que têm mais de 5 irmãos. E hoje as famílias estão o quê? Reduzindo de 1 para 1, 2, no máximo 3 filhos. Com o objetivo diverso, né? Individual, questão do objetivo. Porém, nós sabemos que é garantir melhor condição, dar melhor forma de estudo, garantir os melhores recursos para essas crianças. E essa questão do tamanho das famílias, ela vai influenciar também nas características das pessoas, do convivência. E um ponto importante é o nível socioeconômico. Então, no nível socioeconômico, ele traz influências severas no desenvolvimento da criança, principalmente, logicamente, da evolução do adulto. Então, o nível socioeconômico, ele vai influenciar por meio da capacidade de oferta e acesso aos serviços de uma forma geral, e também o acesso a bens e, como eu posso dizer, em estados de nutrição, por exemplo, maior nível socioeconômico garante, espera-se, né, que garanta a melhor nutrição. O maior nível socioeconômico proporciona utilização de melhores escolas, melhores ambientes, melhores bairros, que geram uma convivência mais harmoniosa. Não quer dizer que aquele indivíduo que nasce em uma situação onde existe uma ampla criminalidade, ele vai ser criminoso, mas a parcela é muito grande, é maior do que se ele residisse em bairros onde não existisse uma ampla criminalidade. Então, o nível social e econômico ele vai influenciar de uma forma significativa nas características normais. Então, a gente viu que
fiz algumas discussões ali na aula passada sobre o uso de drogas, de álcool, né? E a gente viu que o álcool ele está presente em todas as classes sociais. Porém, em situações onde não existe uma base familiar coesa ou uma estrutura familiar coesa, a fragilidade e a exposição, a fragilidade e o risco da pessoa aumenta significativamente voltada para o consumo do álcool. Então, lembrando que o álcool sempre vai ser a porta de entrada para drogas mais fortes. Então, o indivíduo começa a progredir nesse uso, começa a buscar formas de alcançar a rentabilidade maior, então isso envolve furtos, né, em tráfico, enfim, várias possibilidades podem ocorrer. E isso vai influenciar na sua característica normal, porque ele pode desenvolver uma síndrome de abstinência em decorrência quando ele para de fazer o uso da droga, ou até mesmo uma dependência química, ou até mesmo uma depressão em decorrência de uma perda familiar que pode ocorrer, ou até mesmo uma situação mais grave, em que o indivíduo desenvolve até uma doença mental importante, como a esquizofrenia, em decorrência dessa exposição. Então, as características normais, elas são influenciadas pelo meio onde as pessoas residem, vivem e levam sua vida. Isso em principalmente ocorre na infância, na formação, mas também reflete em toda a vida da pessoa. As relações interpessoais também, elas trazem um ponto muito importante, porque as relações interpessoais, a capacidade e habilidade de comunicação, de interação, de aceitação no meio, isso é muito importante. E a gente precisa relevantar a existência do bullying, né? Que isso pode afetar as relações interpessoais e uma relação que era para ser normal dentro do ambiente de escola se torna patológico, gerando episódios de ansiedade e depressão em pessoas. E a gente já viu vários relatos aí, né, de tentativa ou ato consumado de suicídio. Aí ele traz que as crianças com QI mais elevados apresentam as seguintes características, né? São mais competitivos, ou seja, lutam mais, buscam mais, competem por nota, competem por tudo, são altamente independentes. Então, essa independência de buscar, de querer, só que essa independência ela precisa ser muito bem trabalhada, principalmente na criança, porque ela precisa ter um certo limite, né? Senão ela começa a ter acesso a situações em que ela não estaria apta ainda para trabalhar. Além de ter uma maior autoiniciativa, né, tomar decisão, assumir o controle, e maior necessidade de realização. Então, isso é um ponto importante nas crianças, que refletem consideravelmente na vida futura. E a personalidade, então? O que a gente pode falar sobre a personalidade? Personalidade, nós estamos altamente moldados na nossa personalidade, e a nossa personalidade ela tem a ver com o que nós acreditamos, com o que nós fomos formados. E ela pode sofrer influências e se tornar, então, ela sair de uma personalidade que seja considerada normal para uma personalidade que envolva traços patológicos, como um transtorno obsessivo compulsivo, como uma fobia, como uma esquizofrenia, como uma própria depressão. Daí eu trago para vocês uma pesquisa, né? Então, pesquisadores da Northwestern University, lá nos Estados Unidos, eles examinaram dados de mais de 1,5 milhão de pessoas e descobriram que existem pelo menos 4 grupos distintos de personalidade. Então, 4 grupos distintos. Ele foi publicado na revista Nature Human Behavior
E o estudo utilizou um questionário de 44 a 300 perguntas, nos quais os voluntários da pesquisa se candidataram para responder em troca de ter mais informações sobre a própria personalidade. Então, esse estudo realizado lá nos Estados Unidos, ele trouxe, trabalhou com bastante gente, 1,5 milhão de pessoas, e a partir disso eles conseguiram extrair 4 tipos de personalidades. Quais vocês se encaixariam? Então, vamos ver. Então, existem 4 tipos que eles identificaram. A personalidade regular, a reservada, a exemplar e a egocêntrica. A personalidade regular, ela fala sobre pessoas regulares são ricas em neuroticismo, de neurótico, né? Neuroticismo. E extroversão. Então, são altamente comunicáveis. E apresentam baixos níveis de abertura a novas experiências. Então, são um pouco retraídas ali. As mulheres são mais propensas do que os homens a entrar nessa categoria. Viu? Se vocês são mais neuróticas ali, mais, né? Mais fechada ali, bem criteriosa, mas tem a habilidade de fala, de comunicação, porém se fecha um pouco para experiências novas. Então, você é caracterizado como uma personalidade regular. A reservada, então o indivíduo é reservado, é emocionalmente estável, ou seja, seguro ali, mas não tem abertura ou neuroticismo. Não é extrovertido, porém é uma pessoa agradável e consciente. Pessoa que dá para conviver bem e entende as suas situações. A personalidade exemplar. Pessoas exemplares pontuam baixo em neuroticismo, então é um pouco mais baixo em ser neurótico ali, de querer as coisas tudo certinho, por exemplo, e alto em todas as outras características. Nesse caso, há mais mulheres, E a probabilidade de alguém ser exemplar aumenta com a idade. Então, as pessoas vão se adaptando e mudando essa personalidade. Inclusive, vocês podem pensar nisso, né? Essa questão da personalidade. Muitas vezes o que você acreditava no passado, hoje você não acredita mais. Então, você teve mudanças ali da sua forma de ver o mundo. Isso pode ser influenciável na sua personalidade. São pessoas confiáveis e abertas a novas ideias. Essas são pessoas boas para se encarregarem das coisas. Na verdade, a vida é mais fácil se você tiver mais negócios com exemplares, porque elas vão resolver o problema. E por último, a personalidade egocêntrica. Então, a personalidade egocêntrica, ela fala sobre o grupo que pontua muito em extroversão e abaixo da média em abertura, simpatia e consciência. Então, deixa a coisa acontecer. São pessoas com quem você não quer sair e há uma diminuição dramática no número de egocêntricos à medida que as pessoas envelhecem, tanto com mulheres quanto com homens. Então, essa pesquisa ela trouxe esses 4 tipos, né? Exemplar, reservada, regular e egocêntrico. Lógico, essa é uma pesquisa, existem outras possibilidades e outros autores que vão estar abordando situações como essa. E daí o texto ele entra numa característica voltada para a homossexualidade, que é o caso que a gente estudou lá no começo, que vai estar abordando sobre a situação do Otávio, se eu não me engano. Então vamos lá. Então a homossexualidade, como é definida a homossexualidade? Então, ela é definida como sendo o padrão sexual de atração erótica ou atividade sexual preferencial ou exclusivamente entre pessoas do mesmo sexo, independentemente da disponibilidade de parceiros heterossexuais. Do ponto de vista genético, a homossexualidade pode ser considerada como uma variante do comportamento mais comum. Então, ele traz a característica, o olhar biológico. 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 Como sendo uma variante, ou seja, diferente do padrão esperado.
o tema da sexualidade humana ele é amplo e permanente. Então, a gente não vai nem esgotar, nem trabalhar muito sobre ele, porque ele é muito amplo. E o nosso objetivo, o objetivo agora é iniciar essa discussão. Também há amplas discussões sobre as determinantes e as variantes dessa dimensão do humano. Então, vários estudos são cada vez mais inovadores, conseguem trazer resultados mais significativos. São necessários estudos qualitativos que busquem entender como essas pessoas residem e vivem continuamente. E daí eu trago para vocês um infográfico falando um pouco sobre a diferença entre o sexo biológico, a orientação sexual e a identidade de gênero. Então, esse infográfico é um infográfico simples, estava disponível num site de psicologia que busca trabalhar sobre situações como essa, e ele traz a primeira caracterização de identidade de gênero, que é a maneira como você se enxerga. Então, o gênero que se identifica como fazendo parte. Então, ele coloca os extremos aqui, homem e mulher. Homem e mulher. E daí ele coloca, e ele traz como definição que a identidade de gênero são pessoas que se identificam com mais de um gênero, como travestis, ou, no caso, não se identifica com nenhum gênero. A orientação sexual, ela é indicada pelo que a pessoa sente atração. E mostra para que lado a sexualidade está orientada. Então, pode ser tanto heterossexual, como homossexual, como bissexual. E o sexo biológico, ou seja, que é a origem que traz a parte genética. Então, sua genitália e cromossomos que você veio ao mundo. Então, a gente estudou que o homem é XY e a mulher é XX. Pronto. Então, é o sexo biológico. Daí ele traz aqui a questão do macho e da fêmea e a gente estudou, no caso, o intersexual também. Então, ele traz essas mudanças, essas necessidades que é importante a gente estar discutindo. E daí eu estava procurando para a gente aprofundar sobre os temas da aula e eu achei interessante essa publicação da Super Interessante. Então, nessa publicação da Super Interessante, que é de agosto de 2019, bem recente, né? Ele traz uma pesquisa que buscou sobre as evidências genéticas da sexualidade. Então, tanto que o título da reportagem é que não existe gene gay, né? Gene gay o único que define a sexualidade. Que buscavam-se muito essa associação genética. Então, ele traz ali, uma ampla pesquisa revela que milhares de genes influenciam o comportamento sexual, mas nenhum deles é capaz de prever a sexualidade do indivíduo. Então, pode definir o sexo, mas a sexualidade não. A matéria está aqui, para quem quiser fazer a leitura, tá? Só fazer uma... Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez eu li um artigo que ele falava justamente sobre isso, o olhar biológico, sobre sexualidade, essas coisas assim. E é porque eu não sei, eu esqueci. Eu vi ele assim no site, só li, mas nem aprofundei, nem li, nem peguei ele. Mas lá ele praticamente dizia bem assim que o olhar científico era basicamente uma mutação genética que causava aquilo e tudo mais. De fato, assim, o senhor que já é mais do meio, acredita nessa situação? Tipo... De mutação, você fala assim, né? Eu acredito... Eu acredito que não seja uma mutação que cause, que traga a definição de sexualidade. Na pesquisa, inclusive, tem essa pesquisa, e depois tem uma outra pesquisa que fala sobre isso, que eles abordam que não existe um gene, mas existem fragmentos, pequenos pedaços, que não é um gene completo. São características dos cromossomos ali, que estão associados, ou seja, é como se fosse uma sopa.
E você tem pequenos pedacinhos assim em várias pessoas, porque na pesquisa que eles utilizaram foi aqui na frente tem, cadê? Uma das pessoas, acho que foi bastante, foram muitas pessoas, foram 1,5 milhão de pessoas que eles estudaram, né, na base genética de pessoas lá da Inglaterra. Então eles estudaram, eles doaram material genético, né, o sangue, sei lá o que material foi, enfim, se foi, né, o fio de cabelo, enfim, tudo é possível. E eles responderam um questionário. Essa pesquisa foi feita dessa forma. Daí eles não identificaram um gene específico, por exemplo, se você na leucemia, por exemplo, leucemia mieloide crônica, tem um gene específico, que é o cromossomo Filadélfia. Então sabe que quem tem aquele gene tem leucemia, entendeu? No caso da sexualidade, não foi identificado esse gene específico, mas foram identificados alguns fragmentos que estão associados. Então, ele traz que essa questão biológica, os múltiplos autores, eles trazem que essa questão biológica, ela não consegue ser única. O fator ambiental da vivência da pessoa, da exposição dentro dela do seio familiar, dentro da sociedade que ela está vivendo, da situação da sociedade que ela está vivendo, muitas vezes vai influenciar muito mais do que a característica genética. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante da discussão quando a gente fala da parte genética, e nós buscamos essa questão do comportamento. Se a gente trazer para um lado patológico, eu não entendo, eu não concordo com o pensamento de que a sexualidade, no caso gay, homossexual, enfim, ele é patológico, né? Não corroboro com esse pensamento, mas se a gente pensar e inverter essa questão do câncer, então o câncer é uma doença, e ele é patológico. Então, quando ocorre a mutação, ele vai gerar esse processo patológico. No caso da sexualidade, eu acredito que não esteja totalmente associado a uma mutação ser necessária para desencadear a mudança na sexualidade da pessoa. Porque, basicamente, quando um membro da família nasce com câncer, os outros são propícios. Já na sexualidade, isso não se encaixa, é isso? Isso não se encaixa. Não se encaixa. Não se encaixa. E assim, é multicausal, né? Multifatorial. Então, pode ser influenciável, pode ser, às vezes, pode existir uma predisposição genética, quem sabe, eles não conseguiram comprovar ainda, mas eles evidenciaram que existem alguns pequenos fragmentos. Eu não compartilhei um vídeo, tem um vídeo bem interessante que fala sobre isso, mas ele é todo em inglês. Mas eu posso compartilhar com vocês no momento posterior, que ele fala um pouco sobre isso. E é interessante. Esse site o senhor vai disponibilizar no AVA? Esse link aí? Esse link, ele tá na aula, a aula tá no AVA. Ah, tá, então tá bom. Tá bom? Aí você pode abrir lá. Mas se você colocar lá, super interessante, o título no Google da reportagem, vai aparecer. Vai aparecer esse e outras reportagens. Porque esse estudo foi bem polêmico, sabe? Ele foi do passado, então foi um estudo bem polêmico. Então tem muita reportagem, você vai ver. Eu peguei da Super porque eu gosto da Super, porque os editores da Super, eles conseguem ter uma tradução de texto muito interessante. Mas você consegue abrir, por exemplo, do UOL, tem bastante reportagem que fala sobre isso. Eu vou dar uma olhada depois. É interessante. Inclusive, mas segura aí, porque essa vai ser a orientação de leitura para o debate da semana que vem. Ah, tá bom. Então, esse estudo, ele foi publicado lá na revista Science, não sei se vocês já ouviram falar da Science, mas a Science é uma das revistas mais importantes voltadas para a publicação das ciências da natureza e da saúde. Então, publicação na Science é sempre as melhores publicações, os melhores estudos. Ele analisou, então, o DNA de meio milhão de pessoas e conseguiram quantificar o tamanho da influência genética no comportamento sexual. Então, ela teria 25% da responsabilidade na hora de determinar a orientação sexual de alguém. Então, 25% é muito pouco.
Mesmo assim, afirmam os autores, a genética não justifica sozinha um comportamento tão complexo. O que isso quer dizer é que o teste de DNA nenhum é capaz de cravar se o indivíduo é heterossexual, bissexual, homossexual ou se possui alguma orientação. Ponto. Esse é o retrato do estudo. Ele traz esse desfecho. E é interessante, porque é um tabu muito grande, né? Teve um estudo realizado lá em 1980, quase 1990, ali, em que um cientista, o que ele fez? Ele fez a autópsia, a necropsia, né? Avaliou o cérebro das pessoas que morriam. Aí ele identificou que algumas pessoas que eram homossexuais tinham uma área do cérebro, a amígdala, próximo do hipotálamo ali, um pouco maior. Só que qual que era o problema? Essas pessoas também tinham HIV, elas morreram em decorrência do HIV. Então, o estudo ele tem ainda uma repercussão importante, se vocês buscarem, vocês vão ver. Porém, ele não tem, assim, em termos científicos e metodológicos, ele não consegue mostrar uma resposta. Porque pessoas heterossexuais também apresentavam esse problema em outros estudos. Então, ele não é totalmente conclusivo, que traz alterações a nível cerebral, orientação sexual. E daí essa frase de Foucault, eu acho interessante, sabe, a gente falar sobre, né, eu quis trazer alguns autores, né, para debater sobre isso. Então, citando Foucault, que é um grande pensador, né, do século XX, desculpa. Então ele traz: a vontade de saber fez com que as sexualidades fossem mais faladas, provocando, então, uma maior vigilância e controle sobre as práticas sexuais. O que serve ainda hoje como forma de criar modelos a serem seguidos ou evitados, que são reconhecidos apenas como contraponto desvalorizado. Então, a partir do momento que começou a se tornar mais evidente, começou a falar de uma forma mais aberta sobre essa questão de sexualidade, né? O primeiro beijo gay na televisão, aquela coisa toda, né? Começou a gerar um contraponto de ideias, de pensamentos, e isso começou a evoluir na nossa sociedade. E Foucault, ele retrata isso. E Sullivan, ele traz assim: quanto aos homossexuais, podemos supor que tenham menos padrões a seguir, sendo-lhes deixados em aberto possibilidades de criar sua própria forma de ser homossexual. Porque, por exemplo, o homem ele apresenta o padrão a seguir, a mulher o padrão a seguir, apesar que os papéis e os padrões estão mudando no mundo de hoje. E daí, no caso do homossexual, ele até mesmo, o que acontece? Ele precisou criar a sua própria forma de ser. Então, nós temos diferentes formas de entender essa questão da homossexualidade. Pelo menos até a sua inserção e a percepção de um grupo social homossexual, uma vez que, via de regra, nascem e crescem em meios, né, as suas famílias que não são homossexuais. Então, ele traz esse pensamento, Sullivan, ele traz esse pensamento de que não necessariamente existe uma base genética e biológica. Ela pode ser muito bem compreendida como social, de percepção de integração a um grupo, que abrange ainda mais os horizontes da capacidade de interpretação e de análise em relação a esse tema complexo. E daí a gente sai dessa questão da sexualidade e começamos a pensar, né? Então, quando eu, enquanto psicólogo, no caso vocês, né? Eu não, vocês. Vocês, enquanto psicólogos, vão conseguir identificar quando que um comportamento é considerado como normal e o comportamento é considerado como patológico. Então, existem formas de entender, interpretar e conseguir direcionar através da terapia que vocês irão implementar. Então, até que ponto eu vou considerar que o comportamento está errado ou o comportamento está certo? Né? Então, gerando lá no final, um transtorno. Então, esse é um ponto importante que nós precisamos enfatizar e, assim, querendo ou não, essa aula é para gerar assim, um pouco de dúvida, um pouco de não sei, o que eu espero, o que eu quero, que as coisas não são simplesmente
fáceis e simples de serem identificadas e que nós precisamos de uma visão ampla direcionada para o entendimento dessa questão. O que seria um comportamento normal? O que seria um comportamento patológico? E eu buscar entender dentro dos pretextos biológicos, sociais, econômicos, familiares, nutricionais, tudo isso vai influenciar no comportamento do indivíduo. Daí nós temos o caso, né, a resolução do nosso caso. Então, o filho lá da senhora Flávia e senhora Cláudia, de 14 anos, relata que o menino apresenta comportamento homossexual. E o pai fala que ele foi ensinado a ser homem. Então, como podemos esclarecer a família sobre essa situação de Otávio? Aí a resposta seria mais ou menos assim, essa é a resposta lá do livro didático. Então, é preciso iniciar esclarecendo aos pais que, apesar de muitas pesquisas, ainda não sabemos a razão pela qual as pessoas têm sentimentos de pertencer a um gênero ou ao outro. Ou porque são bi ou heterossexuais. Os pesquisadores acreditam que a homossexualidade seja resultado da interação entre a ação dos genes e dos fatores ambientais. Então, ponto de vista o quê? Biológico. Então, do ponto de vista genético, a homossexualidade pode ser considerada como sendo uma variante de um comportamento comum. Do ponto de vista genético. Aí, eu queria que vocês pensassem e refletissem, que é a atividade que eu vou passar para vocês. Então, nesse caso, a gente resolveu esse caso do ponto de vista biológico, do ponto de vista genético. A resposta foi do ponto de vista genético. Existiria alguma outra forma de responder ao senhor Flávio e senhora Cláudia sobre o comportamento do Otávio? Eu deixo vocês pensarem. Primeiro, vocês têm que me responder. Existiria uma outra forma de responder essa questão para o senhor Flávio e senhor Flávio e como que é? E a senhora Cláudia sobre o Otávio? Existiria uma outra forma de responder que não seja biológica, a genética? O que vocês acham? Camila, que bem complicado de dizer, né? Mas eu acredito que sim, porque quando eu me assumi para minha mãe, eu não precisei relatar nada biológico para ela ou algo do tipo, sabe? Isso mesmo, Lucas. Então eu acredito que sim. Isso mesmo. Do ponto de vista genético, a gente viu que o que foi provado é que apenas 25% tem a ver. Apenas. Que foi conhecido. Então, nós temos aqui uma grande parcela que não tem a ver com a questão genética. E daí eu queria propor uma discussão para a semana que vem para a gente estudar um pouco sobre essa outra questão, esse outro ponto de vista, que não seja o genético, em relação ao comportamento. Então, no caso do que a gente trabalhou aqui do Otávio, é uma questão, mas existem outras formas que podem influenciar o comportamento que não seja do ponto de vista genético, geneticamente falando. Então, sim, existem. Porém, daí eu proponho vocês a nós discutirmos isso na semana que vem, com potencial de ampliação desse tema. Que a gente consiga conversar em uma perspectiva de fazer o ponto, nós temos, né? O ponto, que é a base biológica do comportamento. Né? A base biológica, é a genética. E daí eu proponho a vocês a fazerem um contraponto.
um contraponto, ou seja, se a gente identificou que existe a causa genética, e quais seriam as outras causas? Como isso influenciaria o comportamento das pessoas? Como isso influenciaria a sexualidade, a inteligência, a personalidade? E daí eu proponho como atividade. O que vocês acham? Daí vocês vão fazer buscas ali. Vocês vão estudar isso para a gente conversar na semana que vem. O que vocês acham? Eu gostei. Então, Também. a gente tem um... Achei legal. Eu já estou fazendo um trabalho sobre transexualidade e muito que eu estudei, a gente estudou hoje na aula, então já tem uma base boa para isso. Ah, legal. Show. Então, daí, na semana que vem, a gente vai funcionar assim, ó, na forma de debate. Então, se preparem, que daí a gente vai ter câmerazinha ligada para falar, entendeu? Vamos discutir, vai ser uma... Sabia. Tinha que Vai ser- ter. Só eu aqui de câmera ligada. Aí nós vamos ter um debate, assim, uma construção social e fechar com o nosso conteúdo. Então, meio que a gente vai fazer uma síntese, não. A gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu no semestre e fazer um debate voltado para a construção disso, que existe a parte biológica e existe a outra parte, que é importante também. E daí vocês vão buscar. Tudo bem? Alguma dúvida? Até agora. Professor, Oi? essa discussão vai funcionar estilo debate ou não? Eu não entendi. Essa discussão vai funcionar estilo debate? Isso, vai funcionar estilo debate. Então, por exemplo, Lucas Moraes, né? Tem 2 Lucas. Então, Lucas Moraes vai falar, professor, ó, eu identifiquei isso, você vai falar o seu ponto de vista. Entendeu? A Michelle vai falar o dela, o Lucas Farinha vai falar o dele, a Paulo, o Carlos. Cada um vai apresentar o que entendeu, que buscou ali, o que estudou, que pode influenciar. Entendeu? E daí eu vou mediando tudo isso, a gente vai discutindo e a gente vai fazendo um resumo ali, uma revisão do conteúdo que a gente trabalhou. Certo? Entendi. Entendeu? Mas para direcionar vocês, então vocês precisam entender os outros fatores que não são genéticos, que vão influenciar no comportamento da sexualidade, inteligência e personalidade, tá? Esses 3. Sexualidade, inteligência e personalidade. Entendeu? Aí vocês vão direcionar para esses 3 tópicos, ou seja, quais são as outras formas de influência que vão estar gerando. Social, econômico, eu falei algumas coisas ali, né? Não com certo grau de profundidade. Eu quero que vocês alcancem essa profundidade. Fechou? Combinado? Fechou. Combinado. Fechou. Ô, professor, deixa eu te perguntar, que dia que acaba o semestre? Então, as avaliações... Deixa eu sair daqui. As avaliações oficiais, elas vão ocorrer na semana do dia 15. Então, ó, nós temos essa semana é aula normal, semana que vem também. Vocês não têm disciplina interativa, né? Eu tenho. Sim. Tem disciplina que é totalmente interativa? Que é o ED, é o projeto de vida, né? Não, tem essa não tem prova, mas tem disciplina tipo Homem, Cultura e Sociedade. Não, a interativa a gente não tem, não. Ah, tá. Porque daí as provas da interativa ela começa essa semana. Entendeu? Mas eu acho o primeiro semestre geralmente não tem interativa. Quem tem isso, vocês vão ter a partir do segundo semestre. Daí vai ser uma disciplina por semestre e uma disciplina interativa. Mas se não, no caso do Lucas, por exemplo, o Lucas que perguntou, se você fizer a prova, depois que você fizer a prova, for aprovado, acabou o semestre, só em agosto.
Entendeu? Agora, se tiver PF para fazer e tal, daí Não vai vai demorar. ter, não. Não vai ter, não. Vocês estão bem de ponto lá? Eu lancei os pontos de vocês, hein? Vocês estão bem de ponto? Quem tá precisando de ponto, fala comigo aí, gente. Quem tiver feio de ponto. Tiver sem ponto de aula, sem ponto de trabalho, tem aluno que não fez trabalho. Professor, Oi? a sua prova vai ser no dia 15? Então, eu não sei ainda como que vai ser a nossa prova, Stephanie. Como que vai ser? Se vai ser eu que vou fazer ou se vai vir institucional. Isso eu não sei, eu não tenho essa resposta ainda. Eu acredito que sou eu que vou fazer. Aí eu vou fazer que nem a gente fez oficial 1. Você fez oficial 1? Sim, eu fiz. Então, vai ser naquele estilo, só que vou colocar um pouquinho mais de questão. A gente fez só 5, né? Da oficial 1, vou colocar aqui. Essa prova vale mais ponto, né? Vale mais Vale nota. 4.000 pontos. Ela vale mais. A primeira valeu 1.000, essa vale 4.000. Ela sempre, a segunda prova sempre vale mais. Sempre vale mais. Ah, tá. Ok, obrigada. E ela é sempre mais difícil também ou ela é mais fácil? Não, no meu nível de questão é que nem vocês viram. É aquele tipo de prova lá. Só é mais questões ou as questões valem mais pontos? Também, eu vou colocar. Só que se for uma prova, agora serão 10 questões que eu vou fazer. Entendi. Se for eu que for fazer. Agora, se for institucional, também geralmente são 10, né? Não são mais de 10, não. Aí cada questão vale 400 pontos. Que vale 4.000, né? E essa disciplina é nível 1, então vocês precisam fazer 1.500 pontos de avaliação oficial. Tem que ver quanto vocês tiraram lá, confere quanto vocês tiraram na oficial 1 e daí ver quanto que falta. Você tem que atingir 1.500 pontos, senão vai para PF, mesmo que você tenha mais de 6.000 pontos. Entendeu? Entenderam o pensamento? Sim. Beleza. Sim, entendi. Então tá bom, pessoal. A aula de hoje era isso. É uma aula bem tranquila ali, para a gente fechar o conteúdo, e eu deixo ali essa sugestão para a gente discutir na semana que vem, que daí a gente consegue ter um grau de discussão bem significativo e a gente fecha toda a disciplina. Fechou? Fechou, professor. A aula que vem, só dá uns 15 minutinhos aí, viu? Que eu vou ter que tomar uma banho para pagar aqui. Pode deixar. Todo mundo lá, né, Michele? Passar aquele reboco, né, Michele? Porque não dá, Me né? fala disso que eu vou tomar um banho para ver vocês. Passa perfume também, tá? Bem assim. Então tá bom, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, aí a gente pode entrar em contato que nós vamos alinhando ali, tá? Aí o Carlos, manda seu e-mail para mim, fazendo favor, que eu vou te passar a atividade. E agora a gente finalizou, né, as atividades do segundo bimestre, praticamente só falta a prova. Eu passo para vocês as atividades e daí eu faço a retificação da sua nota. Beleza, professor. Já mandei lá no WhatsApp. Beleza. Então eu vou te mandar amanhã cedo, tá? Beleza, tranquilo. Não tenha pressa, professor. Beleza. Então tá bom, pessoal. Boa noite. Precisando, só chamar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.